Buenos días, bon día, good morning. Virtual Educa les da la bienvenida. Soy Jorge Antón Jornet, director gerente de Virtual Educa. Bienvenidos a la segunda jornada del Foro Global Virtual Educa Lisboa 2020. Como saben, Lisboa es la ciudad donde debíamos estar en estos momentos, en la que pretendíamos celebrar este foro en formato híbrido, desde las instalaciones de la Fundación Gulbenkian. Pero como ven todos ustedes, no ha podido ser y nos hemos visto obligados a este formato virtual. Aunque realmente debo decirles que contamos con la colaboración de ATEI, la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, y que desde Guadalajara, en el estado de Jalisco, de México, nuestro socio tecnológico Canal 44 ha puesto a nuestra disposición un set de televisión en el que estará en directo nuestro director ejecutivo Adelino Sousa durante los intervalos entre sesiones, en los que mantendrá diálogos con diferentes invitados en directo o en virtual. Virtual Educa, desde sus orígenes, ha dedicado sus esfuerzos a impulsar la innovación educativa para favorecer la transformación social y el desarrollo sostenible. Siempre hemos creído que la educación y la formación proporcionan las oportunidades humanas y son garantía de equidad en este mundo compartido. Virtual Educa es una organización que está formada por diferentes fundaciones en todo el mundo y que tiene en su agenda, entre otras iniciativas, la organización anual de encuentros y foros educativos internacionales. Agradecemos la magnífica acogida que ha tenido este foro global, con más de 15.000 inscritos de países de todo el mundo, más de 50 países. Gracias por la confianza que nos otorgan. Se trata de un foro en el que participan altos representantes gubernamentales, entre los que quiero destacar la presencia del vicepresidente de la Comisión Europea, de la ministra de Educación y Formación Profesional de España, así como del ministro de Educación de Portugal. También la ministra de Educación de Ecuador, la ministra de Educación de Panamá y hasta 14 entre ministros, secretarios de Estado y directores generales. Y hoy, además, nos acompaña el ministro Domar de Portugal. Muchas gracias por estar con nosotros. Asimismo, contamos con la presencia de representantes de organismos multilaterales internacionales y de agencias de cooperación, como son OCDE, OEI, UNESCO, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etc. Y por supuesto, con nosotros también estarán nuestros socios corporativos, cuyo apoyo en estos momentos es fundamental y que nos ofrecerán su experiencia y bagaje en ecosistemas digitales conectados. Todo ello hasta completar un total de 60 expertos mundiales que compartirán y han compartido ya con nosotros su visión de la educación y de la formación. El mundo está cambiando como jamás imaginamos. Por eso la educación ha de ser más adaptable y flexible que nunca. Y nosotros seguimos proponiendo y apoyando, acentuando nuestro firme compromiso con la innovación educativa. Este es un evento que denominamos Foro Global, en cuanto a que es internacional y multilateral. Y se trata de un foro de discusión al que están invitados a sumarse todos los docentes del mundo y que es, en síntesis, un encuentro entre todos los actores de la educación y la formación, gobiernos, academia, sector corporativo y sociedad civil. Un foro global para un diálogo global por la educación en estos tiempos tan complejos en el que queremos analizar los retos, las tendencias y las oportunidades. Hemos de tener en cuenta el enorme protagonismo que están adquiriendo las estrategias digitales de aprendizaje a nivel general, particularmente en los centros educativos, y la apuesta cada vez mayor por escuelas conectadas con la coexistencia de aprendizajes presencial, híbrido y en línea. Estos nuevos retos hacen que este foro global sea más relevante que nunca y lo hemos denominado por ello educación conectada, que interpela a todos los actores sobre la actualidad para replantearnos la educación hacia el futuro. Y en este camino podemos comprobar cómo la transformación digital está de plena actualidad invadiendo todos los ámbitos. Ayer, día 23, comenzamos con las primeras sesiones
Y a lo largo del día de hoy tendremos otras 6 sesiones, completando las 24 horas de emisión, en la que hemos debatido y debatiremos sobre múltiples temas. Ayer comenzábamos con la sesión de políticas públicas, continuamos con la de colaboración pública-privada, otras sobre sistemas y escuelas conectadas, cómo reformular nuestros sistemas educativos. Tuvimos un diálogo sobre la educación del futuro y sobre la capacitación docente, además de ver el papel de las fundaciones ONGs en estos momentos. Hoy comenzamos una sesión dedicada a la educación azul. Piensa en azul, en la que cabe destacar la presencia del ministro Domar de Portugal y expertos muy cualificados. Seguiremos con una sesión de educación superior, otra de conexión de la educación, acabaremos con una de redes multilaterales y otra específica de las soluciones educativas basadas en tecnologías emergentes de impacto. Espero que estos 2 días de diálogos nos sirvan a todo y espero que este diálogo sea una oportunidad que nos permita repensar lo que hacemos y cuáles deben ser las respuestas educativas y qué podemos aportar nosotros, porque nosotros, como ustedes, queremos construir un mundo mejor, queremos construir el futuro de la educación. Muchas gracias por ser parte de Virtual Educa. Ahora doy paso a la siguiente sesión, Educación Azul. Por favor, Miguel. Muchas gracias, Jorge. Bom dia a todos. Buenos dias, good morning. Queria começar por agradecer muito ao Virtual Educa a oportunidade de termos construído este painel Think Blue, Pensa Azul, Educa Azul. Gostaria também de dar os parabéns à Virtual Educa pela sua capacidade de mobilização de todos os atores da educação e pela fantástica ultrapassar, é um recorde, mais de 15.000 inscritos nestes 2 dias. Queria também dar os parabéns à Virtual Educa por ter pensado azul e ter construído em conjunto este painel connosco. Gostaria de dizer que me vou dirigir a cada um dos membros do painel na sua língua-mãe, ou seja, será em direto usada a língua portuguesa, espanhola e inglesa. De todo em todo existe tradução. Vos queria comentar que existe tradução, por lo tanto, em direto hablaremos em 3 línguas: português, espanhol e inglês. In English, too. Gostaria de começar por apresentar e muito agradecer o Sr. Ministro do Mar, Professor Dr. Ricardo Serrão Santos, que, para além de ter a alta responsabilidade de dirigir os destinos do governo português em termos das matérias do mar, é em si mesmo uma das grandes personalidades mundiais do tema da economia azul, da biodiversidade azul e de tudo o que se relaciona com a hidrosfera. Teremos também, depois do keynote speeching do Sr. Professor Dr. Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar de Portugal, teremos também uma mesa redonda com Peter Heffernan, Otávio Linas e Vanessa Batista, que apresentarei em cada um dos seus momentos, que, para além de ter a alta responsabilidade de dirigir os destinos do governo português em termos das matérias do mar, é em si mesmo uma das grandes personalidades mundiais do tema da economia azul, da biodiversidade azul e de tudo o que se relaciona com a hidrosfera. Teremos também, depois do keynote speeching do Sr. Professor Dr. Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar de Portugal, teremos também uma mesa redonda com Peter Heffernan, Otávio Linas e Vanessa Batista, que apresentarei em cada um dos seus momentos. Assim, pedia e dava a palavra ao Sr. Ministro do Mar de Portugal para a sua primeira intervenção-chave. Ok, já estou on. Muito obrigado, meu caro amigo Miguel Marques. É aqui um prazer estar nesta sessão
consigo e por si moderada. Of course, a special also acknowledgement to Peter Heffernan. It's a pleasure to see you here now virtually. Looking forward to meet you again physically. To Otávio Linas, que es un placer también estar contigo aquí, e a Vanessa Batista do Ciência Viva, que há dias tive a oportunidade de encontrar aqui em Oceano, que precisa ele mesmo de ação, no sentido de restauração de muitos habitats, valorização do seu interesse como sequestração de carbono, e muitas vezes em áreas das nossas costas, como os sapais, os mangais, as florestas marinhas. E esta mensagem tem que ser reproduzida, obviamente, para a sociedade em geral, para a nossa juventude, mas também para os nossos políticos, para os nossos industriais. E como tal, a razão do azul, como o Eduardo Prato Coelho uma vez chamou num livro um bocadinho obscuro, mas que é uma razão e é uma mensagem que precisa de continuar a ser reproduzida, e as escolas azuis são um valor inquestionável nisso, como são todos os programas que estão a ser lançados, nomeadamente o programa que a Vanessa Batista referiu de ciência, associado à ciência viva. E temos que colaborar todos nestas perspectivas, e obrigado Miguel Marques também pela tua ação no contexto destas questões. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. E muito obrigado pela forma como referiu, já tinha referido um pouco na sua apresentação inicial, um elencar de muitos valores relacionados com o pensamento azul. Desde logo o valor da sustentabilidade ambiental, o valor de conhecer a realidade física desta hidrosfera, deste planeta, da parte da componente viva desse planeta. E isto tudo nos leva às ciências físicas, a física, a química, a matemática, a biologia, a geografia, contam muito para este pensamento azul. Mas temos aqui também, e muito obrigado por todas as questões que estão a ser colocadas, uma nota das ciências culturais, das ciências sociais. Será que isto conta para o pensamento azul? Com certeza que sim. Para além do plano físico, do conhecimento da hidrosfera e da sua biologia associada, onde nós, ser humano, fazemos parte dessa biologia associada, mas temos também uma outra dimensão, a dimensão social, a dimensão cultural, todos os afetos que se ligam entre a água e o ser humano, que não são só de literatura ou de arte, são também alguns deles de caráter religioso. E tudo isso é importante para o pensamento azul. But better than I, Peter Heffernan, which by background is a scientist, expert on biology and other physical aspects, but he also has a huge touch on what is related to ocean culture and ocean arts. So please, Peter, could you share with us how important is in the blue thinking the topics of poetry, literature, theater, and other forms of art? Thank you, Miguel. Yes, indeed. I mean, as the Minister has said, at the very core of the Mission Starfish report, we recognize that to tackle what are existential life issues regarding the ocean and water, we have to overcome the historical problem of a lack of connectivity, an emotional gap. While the water in the ocean is the planet's reservoir of water resources, it is out of sight of most human beings. And that disconnect is really damaging to dealing with the issues we must deal with. And to go back into Irish culture, we have a saying that describes one of our favorite items, which is whiskey. And we describe it as, in Irish, Ishkebaha. It is the water of life. But if you take it out onto a planetary scale,
the ocean represents the blood system of our planet. It provides us with the fluid of life. Without water, no life exists on planet Earth. So one of the huge opportunities is to, at a very local, regional, national, and international level, to reconnect with people, with the culture, the knowledge that exists in the connections with the oceans, but also through the poetry, the magic of music, the narrative of the written word, and indeed the emotion of a physical performance, to bring it to life, to unlock that connection, to paint it, to sing it, to live it in poetry. And through all of those expressions of our combined heritage, again, around, take the example of the Atlantic uniting us, but being expressed by the beautiful diversity of cultural expression that have evolved over the centuries, but to reconnect everybody. It doesn't matter if you live in a mountain, if you're in the middle of a country out of sight of any water. Without a healthy ocean, without a healthy planetary blood system, life on Earth is challenged. And I really am so excited. I've been involved over the years, as you have witnessed, Miguel, the creation of an arts science fusion event, which we call the Longest River, which tried to do that, which tried to express in a way an ability for sophisticated science issues, complex matters, to be communicated very effectively. And I have given many scientific talks in my life. I've given many advices to bodies, politic, national and international, but I've never experienced somebody listening to me and listening to an event having tears in their eyes. And that is where you know you are getting to the heart as well as the mind. And in the scale of the challenges which have been outlined, unless we get to hearts and minds, we will not succeed. But we can and we will get to hearts and minds. And the role of education through all its forms, at all its levels, for lifelong through to youth, and the embracing as never before by science, by policymakers, of cultural expression, of music, poetry, literature, literacy in its broadest forms. I believe these are critical, to use a very economic term, these are critical success factors without which the Mission Starfish won't succeed, but with which the Mission Starfish will succeed. Thank you so much, Peter. I knew it. I needed an Irish scientist to be able, through these computers, to touch us on our arts in terms of emotion. Thank you for your intervention. And I will also tackle on a theme an image you portray, which is water as the blood that help us as a planet to survive. And my question to you is: culture and also education a strong part of the art of our heart that bombs that blood? Is that your opinion? Yes, I think there are even scientific studies that show that people's general health and well-being in associated with healthy natural systems, be it rivers, waters, lakes, forests, mountains, we benefit, we feel better, we act better. And it's part of a balancing act. Ancient cultures had a very good understanding of being in balance with nature. It was a dominant force in their life forms, and technologies or arrogance hadn't got them to a point where they felt they could ignore nature. But I think one of the legacy benefits for the enormous challenge the planet is facing with COVID-19 is the fact that we've been given the greatest reminder ever and the greatest education ever that the power of nature is beyond human will, and that we must find a way of being in harmony and a way of valuing that which gives us the opportunity for life on Earth. Remember, all space exploration is primarily for evidence of life on a planet elsewhere, is looking for evidence of what? Evidence of water. And we are the blue planet, and blue education makes enormous sense. And I think there's a phenomenal contribution
through educators, through cultural expression. And if we were to build the type of citizen science, even if we were to build the type of world-class observation, fit for purpose technologies to tell us about the state of the ocean, we can do it so much better if we mobilize communities, people of interest. And I think a huge part of that mobilization is the expression in artistic and cultural forms. Thank you so much, Peter. Agora nós temos uma série de questões relacionadas sobre aspectos práticos. Será que este pensamento azul deve alterar os currículos? Como é que isso está a fazer? O que é que em concreto significa esta educação azul para um professor, para uma escola? Eu se calhar pedia aqui ajuda à Vanessa, porque sei que em conjunto com o Ministério do Mar, com a Raquel, tem no terreno percebido as dificuldades do que é colocar este pensamento azul, esta educação azul em prática, que nos desse algumas dicas, algumas soluções práticas sobre o que é que na prática significa nas escolas este pensamento azul. Bom, Miguel, aqui é muito difícil o que nós nos temos apercebido ao longo do tempo e de trabalharmos com a Escola Azul em Portugal, de estarmos a montar esta rede de escolas azuis europeias, de querermos montar esta rede de escolas azuis atlânticas. O que nos apercebemos é que em todos os países, isso é transversal, é muito difícil mudar os currículos. Os currículos são muito estáticos, demoram muitos anos a ser alterados. Para serem alterados, aliás, como ontem uma colega nossa noutro painel, a Águeda da European Schoolnet, referia, para alterar esses currículos leva tempo. Os currículos, ela ontem ilustrou muito bem, era como se fosse uma biblioteca muito cheia de livros em que eu, para pôr este assunto, vou ter que tirar outro e vou ter que escolher esse assunto que vou tirar. E, portanto, eu acho que isto dá uma ilustração muito bonita de o que é que são os currículos. Eles têm os conteúdos e, portanto, se eu quero pôr mais, eu vou ter que tirar algum. E todo esse processo leva tempo. E acho que aqui a mais-valia da Escola Azul e das escolas azuis, que nestes três contextos que eu tenho falado, em Portugal, na Europa e no Atlântico, passam todas pelo mesmo princípio e estão todas inspiradas, a europeia e a atlântica, no modelo que está a ser aplicado em Portugal, porque é neste momento um modelo de sucesso neste campo, nestes contextos, passa por o que nós chamamos marinar o currículo. Portanto, o que nós fazemos é pegar nos currículos de cada país, de cada contexto, e de país para país eles mudam muito também, e portanto há contextos que são muito específicos, contextos sociais, culturais, que mudam muito de país para país, dentro dos próprios países, e por exemplo os países são federados, portanto há regionalizações e decisões regionais, e, portanto, tudo isso é difícil mudar e, portanto, a ideia é sempre marinar o currículo. É que os professores olhem para o seu currículo e pensem como é que eu posso ensinar o que tenho que ensinar no meu currículo formal, mas usando o mar como minha inspiração e como base de trabalho. E a partir daí procurar ajuda. E quando dizemos procurar ajuda há uma série de materiais disponíveis em todas as línguas, hoje em dia nas plataformas, e cada vez mais os professores estão a fazer esta adaptação para a procura destes materiais nas plataformas, mas localmente existem uma série de parceiros, os stakeholders, que nos ajudam a trabalhar esses currículos e essas temáticas marinhas no nosso contexto local e de maneira a que faça sentido para a nossa escola, porque o mais importante nisto é que os professores estejam envolvidos, que os professores e os alunos estejam envolvidos na temática que estão a trabalhar e que olhem para os seus projetos marinhos e para a temática que estão a trabalhar nas suas escolas, de maneira a que, como dizia o Peter, lhes faça sentido, tenham esta ligação, esta conexão emocional, que estejam dentro das suas culturas, dentro daquilo que é as suas realidades, e trabalhem o mar a partir daí com os seus parceiros locais, com os seus parceiros internacionais, nacionais, e que expandam, e que nestas redes europeias e atlânticas o que se pretende
é subir, e subir aqui um bocadinho o nível daquilo que fazemos já em Portugal ao nível de Portugal, que é criar o contacto entre os professores, que eles possam partilhar experiências, que um professor de Portugal ou da África do Sul possa partilhar as suas experiências com um professor do Canadá ou da Argentina, que vejam que, no fundo, estão conectados, como dizia o Peter, com o mesmo mar, com o mesmo oceano, e que as realidades, e que o professor da Áustria, nós temos um professor com quem temos falado muito na Áustria, que nos tem ajudado a dar algumas palestras, a maneira como ele trabalha o mar na Áustria é simplesmente inspiradora, e portanto, se um professor da Áustria consegue trabalhar o mar, um professor do interior do Brasil ou da Argentina também consegue trabalhar o mar, porque ao menos, pelo menos, 50% do ar que respiramos todos e do oxigênio que respiramos vem do oceano. Portanto, estamos todos ligados ao oceano e a importância destas redes é exatamente conectar, é exatamente criar esta ligação, esta emoção, este sentido de partilha e de um bem que é comum a todos. Muito obrigado, Vanessa, por nos ter dito claramente que, apesar de ser complexo mexer em currículos, não é necessário que se alterem currículos para começar já. O que é importante é cooperar, colocar os professores a falar e, acima de tudo, perceber que o oceano, o mar, os lagos, os rios são também laboratórios de experiências e de ensino. E nesse contexto eu iria pedir ao Otávio Linas, que foi professor, foi investigador, é um grande inovador. Eu conheci o Otávio, estava ele a finalizar a implementação de um projeto piloto de energia no mar, criando de forma artificial um laboratório para múltiplos usos no mar nas Canárias. Portanto, eu acho que é a pessoa certa para nos tentar explicar como é que um professor pode usar o mar, ou lagos, ou rios, fisicamente, ou nos exercícios que faz na escola, de forma a conseguir os objetivos educativos que os seus currículos já preconizam neste momento. Ou seja, como se pode usar o azul como un conteúdo dos currículos ya existentes. O sea, Vanessa yo creo que lo ha explicado con mucha claridad. O sea, yo creo que ese es el espíritu de cómo poder incorporar la reflexión, o sea, la visión azul en lo que son los currículos. Y para eso yo podría incluso comentar algunos ejemplos. Nosotros estuvimos aquí durante años y se sigue haciendo. O sea, fue un vector que no era fácil de entender y es a través, por ejemplo, de las materias de tecnología. O sea, todo el sistema educativo español tiene unas materias donde a los alumnos se les explica tecnología. Y eso es un concepto que está abierto, se puede explicar casi cualquier tecnología. Nosotros lo que hicimos aquí en Canarias fue introducir, o sea, la robótica submarina. O sea, las clases de tecnología lo que hacían es que fabricaban un robot submarino. Entonces, la fabricación del robot no dejaba de ser más que un trabajo de tecnología. Se podía haber fabricado un coche, un avión o cualquier cosa, pero se fabricaba un robot. Y a través del robot se descubría que los robots flotaban, que la densidad del mar era distinta, que los océanos se mezclaban. Es decir, se convertía en una puerta a través de la reflexión y se incorporó de forma natural. No hubo que cambiar, o sea, ningún elemento del currículum ni absolutamente nada. Fue solo, y es mucho decir, los profesores fueron entendiendo que incluso en islas como Canarias, donde nosotros estamos, pues tenía mucho sentido que a través de una clase de tecnología que era la menos azul de todas las materias que podían tener en el programa, era una manera efectiva de poder hacerlo. Entonces, se van encontrando básicamente actividades donde lo que se hace, lo que se puede hacer es ir permitiendo que a través de las materias, digamos, básicas y normales, se van conectando quizás con lo que hablábamos antes, con esa visión que decía Peter, es decir, estamos hablando del océano, del planeta azul,
del cual no somos muy conscientes, porque yo soy isleño de una isla y puedo decir que la visión del mar no es lo natural. O sea, lo natural de los ciudadanos es la visión de la tierra. O sea, los ciudadanos nos entendemos como seres terrestres. Y hasta hace muy pocos años vivíamos de espaldas al mar. Yo no sé si ustedes tienen la experiencia, pero yo he viajado por muchas ciudades del mundo y las ciudades se van abriendo al mar hace muy pocos años. Las ciudades costeras estaban básicamente cerradas al mar, porque los ciudadanos nos consideramos básicamente animales, seres terrestres, no marinos. El mar nos resulta difícil, nos resulta incómodo y nos resulta peligroso. O sea, en las islas el mar es nuestra gran frontera, es nuestro enemigo, es el que nos aísla, hasta que cuando empiezas a cambiar este concepto, descubres que no, que puede ser un aliado potente, que es responsable de muchas de las cosas que pasan sin que sea evidente. Entonces, yo creo que es probablemente la comprensión del océano que necesita una gran cantidad de conocimiento y de reflexión. Y como en definitiva la educación lo que tiene como objetivo es fomentar el conocimiento y la reflexión, pues si el conocimiento y la reflexión se focaliza, se orienta en esta visión, pues yo creo que consigue esa aproximación. Y como decía, y no por reiterar mi visión primera, y es que empezamos a tener una circunstancia que es nueva, y es que el océano, todo, en este momento, claro, yo les decía antes, parece increíble que hace menos de 70 años el criterio de la pesca era que se podía pescar cualquier cosa porque los recursos eran infinitos. Se podía pescar en cualquier sitio porque los recursos eran infinitos. Y se podían tirar cualquier desecho al mar porque la capacidad de absorción y de dilución del océano era infinita. Y esto ocurría hace muy pocos años. ¿Y por qué era infinita? Porque los humanos teníamos una capacidad pequeña de interacción. El cambio es que ahora como humanidad tenemos una capacidad de proporción oceánica. O sea, somos capaces de tirar plásticos en todo el océano global. Eso hasta ahora, cuando decía Ricardo, nuestros aventureros, Magallanes y Elcano, o sea, no tenían esa visión. Pero hoy, cuando haces un viaje semejante, y he tenido la oportunidad de hablar con algún navegante, te cuenta cómo va encontrando plásticos y latas de refresco en la circunvalación del océano. Y esto ha sido una conversación directa con personas que han hecho la circunvalación y que lo más común de su circunvalación del océano ha sido la basura que han ido encontrando a través del planeta. Yo creo que probablemente en el núcleo de esta proyección del conocimiento azul en la educación está en esa base de que asumamos que en este momento somos el planeta azul, vivimos el planeta azul y tenemos la responsabilidad de sostenerlo, que era, antes eso parecía que no dependía de nosotros, era la naturaleza se encargaría de que eso funcionara. No, hoy la humanidad tiene la capacidad terrible de obrar en contra de la naturaleza en dimensiones incalculables. Y esa es una responsabilidad que ahora tenemos que asumir y que el proceso educativo lo tiene que hacer. Y claro, yo no sé si aquí soy parcial, pero creo que además es excitante, es entretenido, es divertido y además es objeto digamos, de aproximación que vincula en lo personal. Yo creo que para mí esta es probablemente el cambio que está sucediendo y al que tenemos que cooperar desde la educación. Otávio, muchas gracias. Te quería también preguntar, haciendo uso de toda tu grandísima experiencia, ¿cómo observas la evolución de la educación y su relación con la agua? Porque tiene sido reciente esta cuestión del pensamiento azul. Y quería también te preguntar lo que puedes antever en los próximos años que possa acontecer en términos de la educación azul. Yo creo que en mi impresión es que, digamos, empieza a suceder como una especie de descubrimiento.
Es decir, yo en mi experiencia personal, yo he terminado siendo investigador marino y puedo decir que prácticamente hasta que llegué al doctorado en mi sistema académico, nunca el mar, y estudié todos mis estudios en islas, pues el mar, el océano, nunca fue objeto de ninguna preocupación académica. Yo llegué hasta el doctorado sin que esto hubiera sido un problema de ninguna clase. ¿Por qué? Porque no era realmente, yo creo que nos cuesta lo que estamos en esto entender que el mar como visión, o sea, es muy reciente, o sea, y no forma, es decir, sí que es verdad, y si yo puedo recordar como experiencia personal, a mí la lectura de Moby Dick en mi infancia fue una lectura que me marcó, o sea, es decir, o sea, probablemente, son esas cosas, lecturas que uno hace en ciertas épocas de la vida que marcan. Bueno, pues a mí la lectura de Moby Dick fue una lectura que me marcó, pero eso no dejaban de ser mundos exóticos, o sea, eran mundos lejanos, en los que uno no tenía, o sea, sin embargo, hoy, aunque parezca mentira, ya lo habrán oído ustedes muchas veces en la prensa, hay más personas que han estado en el espacio que personas que hayan bajado a más de 8.000 metros de profundidad en el océano. O sea, y es complicado de entender. Ese cambio es el que ahora el pensamiento azul lo tiene que incorporar a la vida de las sociedades para que en última instancia manejen dos cosas que son muy importantes, que son los recursos de todo tipo, renovables y no renovables, de los océanos, más lo que ocurre en los espacios oceánicos, va a ser crítico para la supervivencia y el bienestar de la humanidad. Pero eso solo se puede y solo se debe hacer si somos capaces de hacerlo convivir con la necesidad de conservarlo, de preservarlo y de potenciarlo. Decía Ricardo, hay áreas del océano que ya hay que recuperar porque ya han sido estropeadas, pero no hay que estropear nuevas, hay que renovar y recuperar las que se estropearon, y a pesar de eso, la tecnología, y ahí es donde hay uno de los grandes desafíos, la tecnología, el conocimiento y la reflexión nos deben permitir hacerlo. Yo, pues desgraciadamente, o quizás por convicción, soy de lo que pienso que si se combina la tecnología y el conocimiento humano y la voluntad de preservar, podremos hacerlo de forma razonable. Y ese probablemente es la cuestión que la educación tiene que hacernos entender y hacernos comprender. Muchas gracias, Otávio. Vanessa, eu tenho aqui algumas questões relacionadas com aspectos práticos da educação, que é avaliar critérios. Ou seja, um educador, um professor, tem sempre a necessidade de, no fim de expor essa matéria, seja ela de uma forma expositiva ou prática, de avaliar o aluno, o educando. A Vanessa tem alguma experiência prática sobre como é que se pode pôr também o azul nestes sistemas de avaliação? Eu não sei se percebi bem a pergunta, Miguel, porque na prática o azul não entrará nos sistemas de avaliação. O azul entra não mudando os currículos, não é? Portanto, não sendo uma matéria de aprendizagem formal, ele entra no sentido de tornar o que estamos a aprender azul. Como o Otávio dizia, eu posso fazer tecnologia construindo um carro, construindo um ROV ou construindo um pequeno satélite. Portanto, aqui eu escolho, a aquisição da competência vai ser construir a tecnologia, aplicar essa tecnologia e percebê-la. Portanto, a competência está a ser avaliada por si, independente do meio onde ela é usada. Por exemplo, eu posso, e nisso a Fundação Oceano Azul tem um projeto que está a desenvolver para o primeiro ciclo, em que eu posso aprender o alfabeto, de A a Z eu uso elementos marinhos, ou posso aprender o alfabeto, como a maior parte de nós, pelo menos em Portugal, aprendeu, em que um L é um leão, um Z é uma zebra, mas podem ser um G um golfinho, e portanto podemos aprender o conteúdo e portanto o elemento de avaliação está lá. O aluno aprendeu ou não aprendeu o alfabeto. Agora, como é que ele aprendeu o alfabeto é que pode ser
aqui o truque para fazer a escola azul. É aqui, nestes pequenos truques de, como dizia o Otávio, a tecnologia de esta aprendizagem do alfabeto, que eu posso ensinar o azul. Porque eu posso falar sobre leões, mas posso falar sobre baleias para ensinar a letra B. E, portanto, em vez de explicar e dos meus alunos ficarem a saber quem são os leões, como é que vivem os seus hábitos, eles passam a conhecer as baleias. E, portanto, esta é a maneira que nós vemos as escolas azuis e esta literacia do oceano a poder ser disseminada de uma maneira simples em todo o currículo escolar, sendo que os conteúdos de aprendizagem são sempre avaliados como os conteúdos apreendidos. Muito obrigado, Vanessa, porque acabou por responder lindamente à questão, que é dizer, não é necessário mexer nos critérios de avaliação dos alunos, mas sim colocar exemplos azuis nos normais perguntas que se fazem, mas eu voltaria a perguntar à Vanessa, que é, existe uma acreditação azul, ou seja, classificamos as escolas como azuis. Chamemos avaliação ou acreditação, o que sinais é que lê nessas escolas para lhes dar o galardão azul? Varia muito. Isto é, por exemplo, numa escola portuguesa azul existem critérios de avaliação específicos para dar essa acreditação. A escola tem que cumprir uma série de requisitos, tem que trabalhar não só o mar, mas tem, por exemplo, que ter 2 embaixadores da escola, tem que trabalhar em todos os níveis de ensino, tem que ter uma transversalidade nos objetos de estudo, portanto, nas disciplinas onde trabalha o mar, tem que comunicar para o exterior, tem que, por exemplo, contactar com os parceiros locais exteriores à escola. Por exemplo, se eu vivo numa comunidade onde ao pé tenho um porto, eu deveria trabalhar com o porto, trabalhar com as pessoas de uma indústria de manufatura de pescado, de transformação de pescado. Por exemplo, o que nós nos apercebemos quando tentamos transferir esta acreditação, esta certificação para um nível europeu ou para um nível atlântico, é que há diferentes contextos sociais e diferentes contextos locais. E, portanto, estes critérios, consoante os locais onde estamos a criar, vamos dizer, esta certificação, são diferentes. Por exemplo, no contexto atlântico, já não é necessário trabalhar todos os níveis de ensino, já não é necessário trabalhar todas as disciplinas. Por exemplo, em Portugal, o projeto Escola Azul, para uma escola ser considerada uma escola azul, tem que trabalhar o oceano, tem que ter um projeto para trabalhar o oceano durante 2 anos. Sabemos que, noutros contextos de outros países, não é possível ter esta estabilidade de conseguir a 2 anos. Não somos restritivos, decidimos que, por exemplo, a nível europeu, não se precisa ter um projeto para trabalhar 2 anos. A certificação vai ser dada com menos tempo de projeto. Sabemos, por exemplo, que a nível do Atlântico é difícil que se trabalhe interdisciplinarmente. Ok, por exemplo, no Brasil, então vamos trabalhar numa disciplina e a escola é certificada. Portanto, estas certificações também se estão a adaptar às realidades locais e às necessidades locais. Mas, acima de tudo, era aquilo que eu dizia um pouco atrás. O importante aqui é marinar, get the blue on the curriculum, marinar o currículo, portanto, é tornar e trabalhar os conceitos que temos que dar no fundo, o que temos que tratar como metas de ensino, mas com exemplos azuis. Muito obrigado, Vanessa, por nos ter dado essa informação de que há uma grande flexibilidade para se adaptar os critérios a cada escola à sua realidade aquática local, de forma a ser acreditada como escola azul. Estamos-nos a aproximar do fim com excelentes questões e eu iria agora fazer uma pergunta ao Peter Heffernan, que também tem que ver com azul e tem que ver com educação. Muitos de nós gostamos de aprender vendo, tocando, sentindo. E nessa matéria, o Peter, liderando o Marine Institute da Irlanda,
fez um grande trabalho. Peter, now I will address a question to you related to education and to the blue, which is many people to learn are very keen on watching, seeing, touching. So the visual element of understanding is fundamental. Even if you cannot see, you can understand by touching. So you have an enormous job and success in mapping the ocean. How important is to show to students the forms of the ocean, the landscape of the ocean, the landscape of rivers in their education process? Thank you, Miguel. And answering that, I will try and connect and build on a couple of the really excellent points Octavio and Vanessa have made earlier. And to share a story of my life journey similar to Octavio, I went to study as a postdoctoral with a PhD in the United States of America. And it was only in the US in my early years there that I discovered that I came from a country that had 10 times as much land under the ocean as it did above the ocean. I was not taught that through having a PhD in Ireland. And when I became aware of that, I realized the absolute power of the connection. As Octavio says, we are human beings that have grown up on land. We're used to walking on land. Our eyes cannot see through the water. They can see the land. They can see what's beneath us. And that's our home as such. But the power of switching on the light bulb with 3 generations of politicians in Ireland, when I became a chief executive of a national agency, to show them the land under the water, in a way, take away the water and let them actually see the land. That was an enormous factor in our national program, which by 2026 will have completely digitally open access systems for data, mapped the entire Irish seabed territory, 10 times our landmass. And Portugal has many more times that relationship when you think about it. But that just points out, again, the enormity of the blind spot that humans have about the oceans and the challenge to overcome that. But as Vanessa has pointed out, the ability to move the machinery of curriculum at national levels is slow. And it needs to be understood very, very well by experts like Vanessa to understand how best to change it. And I've had experience of that in Ireland, where that map, after 15 years of effort, became part of the geography curriculum. We no longer just showed the land of the island of Ireland. We showed the land beneath the ocean as well as the land above it. And I think it is very powerful. And in that way, it becomes physically real for humans when they can actually physically see it. But the vast, vast majority of the oceans are out of reach of all humankind. So we have to find new tools and new eyes and new ways to enable people to feel connected. And this is where the kind of excellent work that Octavio and his team are doing, and partners ourselves, where we're putting broadband cabled infrastructure with sensors into the ocean, which can bring life and the reality of the dynamics underneath the ocean to humans, to the classroom, to schools in open access systems. And if you imagine the greatest revolution in the building out and transformation of observation systems, which will happen in the next decade, coupled with the biggest mapping campaign ever undertaken on Earth, within a decade, we will have the ability to have a digital twin of the oceans to be seen online in open access systems, which will be able to be, if you like, sensed and touched and felt by human beings anywhere on the planet. And think of the power that will have in enabling a revolution in the educational power and the engagement opportunity for citizens and students and teachers all across the planet. And these are within reach already with technologies and campaigns that are happening. And the mapping campaign is something that we've been working on with Canada and the US and European partners to have the whole Atlantic. And you'll see it in the Starfish report. We want all of Europe's waters and seas
freshwater and coastal and ocean entirely mapped, open access system by 2020, and a fit for purpose observation system, again, open access, and the power of transformation that will underpin. And we are approaching the UN Ocean Decade. How important do you think that is for blue education and also for this mapping and knowledge system about oceans and water? There's perfect convergence and synergy between the vision expressed in the UN Decade of the Ocean for Ocean Science for Sustainability and the Mission Starfish report. And they're both traveling, embarking on the same journey. And I think there will be huge partnering opportunities across governments, across the oceans, and indeed with the private sector and philanthropy. And again, we are talking about blue education. It cannot be overemphasized just how critically important and how, I think, exciting for the education community this decade can be. I believe we can absolutely eliminate mankind's blind spot about the critical importance of the water cycle and the oceans to life on Earth, to people's lives. And I think that can be a legacy that will endure for every generation beyond. Thank you so much, Peter. One last topic to you is about cooperation, blue friendship, blue bridges between the Americas and Africa and Europe and other continents. You are an expert on the implementation of the agreement between EU, US, and Canada. Can you explain us a little bit of your experience and how important friendship is in all these international cooperation about? Yeah. Yes. It is hugely important, Miguel. Take the North Atlantic first and then the All Atlantic. In the North Atlantic, because of Ireland's history, we have an enormous population of descendants and diaspora in the United States of America and Canada. I'm sitting in my home town with my 90-year-old mother. Eu estou no meu lar aqui na minha cidade de Natal. Com a mamãe, eu estou morando com a minha mamãe, que ela mora como dentro de uma flor protegida. Out on that same river, and he has been to this town. So I think that gives you an example of the connectivity culturally and historically between peoples. Then if you move to the Portuguese and Spanish speaking parts of the world, and you can see the South Atlantic connectivities, and I think the same cultural and historical connection points are there across the South Atlantic. So together between the Galway groups and the Belém groups and now the All Atlantic, I believe we can propel all of the legs of the starfish, if you like, in creating the knowledge. And equally important is the support that's envisaged and the plans that are envisaged to promote just exactly what Vanessa had said earlier, the networks of experiences across countries and regions, the opportunity for all to, if you like, share in the mobilization of capacity, and then the specialists in each region and country design what works best for their country, their culture, their region, but that they are supported by being brought into the conversation with some who have maybe perhaps been ahead of them on a journey in their own native country or so on. And indeed, many lessons can be shared and approaches can be shared. And the exchange of cultural ideas on how best to unlock this connection and cement this connection for the better of mankind. And I think people will get great enjoyment and excitement from being involved in such initiatives. So we must have the education, the cultural, the engagement, together with the scientific knowledge, the technological developments, and the political connectivity. Thank you so much, Peter. Thank you so much, and thank you for that image of the starfish. Ricardo, para concluir, se ainda estiver neste painel,
Eu gostaria de pegar nesta imagem do Peter, de criarmos aqui uma ponte em forma de estrela entre todos estes continentes que tocam o Atlântico e perguntar ao Ricardo como é que nos próximos 6 meses, que serão os meses em que Portugal terá a presidência da União Europeia e realizará a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas em conjunto com o Quênia, o que é que se pode esperar de Portugal para ajudar a criar mais laços transatlânticos? What can we expect from the next 6 months where the European Union will have their presidency in Portugal and also the general meeting of the United Nations will be held in Portugal? What can we expect from these next 6 months in terms of the evolution of the transatlantic cooperation? Yes, Peter, if you don't mind. Thank you. I think fate has played a very good hand in the game of cards that it is the Portuguese presidency that is coming up, given the phenomenal cultural awareness and appreciation of ocean affairs and Atlantic cooperation. I would be very hopeful. In the time frame we're looking at, the College of Commissioners has invited the Mission Starfish Report Board, if you like, the board working on this, chaired by Monsieur Pascal Lamy, to submit an implementation plan working with the Commission by early next year, which will then facilitate a phased, prioritized implementation, hopefully. And I think equally, when you think of Europe setting up just 5 missions, spanning research and innovation, but all of policy areas of government and governance, to the fact that oceans and water are one of only 5, I think is a signal of the progress that has been achieved in putting ocean and water affairs high on the political agenda, as it is in the UN decade. And the 2 of those converging, the Portuguese presidency in its timing in the first half of next year, and hopefully being able to host an in-person UN conference before that presidency is up, COVID permitting, is a very exciting prospect for generating momentum. And I look forward greatly to working with many Portuguese colleagues in building the momentum for this endeavor. Thank you so much, Peter. A last word from Octavio. Octavio, vou falar em português. Que conselho dás? What advice do you do to any school teacher that wants to grab this opportunity of the blue? Yo te diría que ya hace algún tiempo que tengo por costumbre no dar consejos. Creo que lo que sí puedo es compartir de alguna manera la experiencia, y yo creo que en los últimos años yo he tenido la oportunidad de trabajar muy cerca de las escuelas y incluso digamos, en todo el sistema, desde los muy pequeños hasta los universitarios. Incluso tuvimos alguna experiencia que fue muy gratificante de trabajar con alumnos con capacidades limitadas y descubrir que el océano, o sea, las cosas, el océano en sí mismo y las cosas que en él ocurren, tienen unos elementos educativos para ser utilizados como herramientas en la educación que son de una enorme potencia. Y yo creo que eso es lo que de alguna, porque, bueno, digamos que la experiencia te dice que cuando se usan, y los profesores, yo tengo tengo la satisfacción de que profesores que se acercaron a nosotros y lo introdujeron en sus programas, con el tiempo, algunos, o sea, que han estado, yo recuerdo que casi los últimos 15 años, los primeros de los que se incorporaron en los primeros procesos, han estado todo el tiempo, o sea, y transmitiéndonos, o sea, cómo el hallazgo del mar y del océano y su incorporación a sus actividades les ha sido
una herramienta potente para la educación, que es el objetivo, pero además gratificante y confortable, porque al final, pues en las clases, los alumnos, los profesores tienen que buscar también ese modo confortable de aprender esa situación que lo haga agradable. Y yo te diría que, y aunque parezca mentira, el mar no estaba tan presente en las escuelas de las islas. O sea, no, o sea, es decir, que ha sido una incorporación reciente y muy satisfactoria. Por eso creo que y los ejemplos de las escuelas azules portuguesas y otros que hay en Europa y en el mundo es el esfuerzo de hacer disponibles los medios y los apoyos para que los profesores puedan ir incorporando con un coste razonable, porque también es verdad que no se les puede pedir a los profesores que individualmente hagan un esfuerzo enorme, sino hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que darles los medios, y de esta manera yo creo que conseguiremos que realmente el océano en su dimensión, en su proporción, forme parte al final de la conciencia de los ciudadanos, que es de lo que se trata, porque algunos serán investigadores marinos, otros serán políticos y otros serán poetas, pero es igual, o sea, si a través del proceso educativo incorporan la visión del mar, del océano y de su entorno, eso marcará y ayudará al futuro de ellos, de las sociedades y de la humanidad en el futuro. Muito obrigado, Otávio. O tempo terminou e por isso eu gostaria de agradecer à Vanessa, ao Otávio, ao Peter e ao Ricardo a honra que nos deram em partilhar as suas experiências. Agradecer muito à Virtual Educa o sucesso de todo o programa de 2 dias e também deste painel, que espero tenha motivado os professores presentes, a audiência presente, a colocar na sua agenda a importância do azul como um instrumento muito importante para a educação de todos. Muito obrigado a todos.